Vamos continuar aqui com a segunda parte do estudo de movimento uniforme variado, tá? O MOVE. Agora a gente vai trabalhar a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é dada por essa fórmula aqui, ó. V ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, tá? A equação obtida agiliza os cálculos em situações que não envolvem a variável tempo, tá? Esse aqui não existe, não está tendo nexo ele aqui, tá? Dica importante, quando o tempo não é usado e nem pedido, Torricelli é usado. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para quando o tempo não for usado e nem pedido nas questões, tá bom? Vamos lá. Exercício resolvido. Um carro está a 20 metros de um sinal de tráfego quando este passa de verde para amarelo. Supondo que o motorista acione o freio imediatamente, aplicando ao carro uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule em quilômetros por hora a velocidade máxima que o carro pode ter antes de frear para que ele pare antes de chegar ao sinal. Então, o que é que está pedindo aqui, né? A velocidade que o carro pode ter antes de frear, então a gente vai ver qual era a velocidade que o carro vinha, né? É isso que a gente vai estar calculando aqui. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma ilustração, a variação de espaço, né? O carro aqui freando bruscamente, né? Desacelerando 10 metros por segundo ao quadrado, numa desaceleração. Então, vamos aplicar aqui a fórmula de Torricelli. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Essa velocidade aqui, nós vamos zerar, né? Velocidade ao quadrado aqui igual a zero, porque a gente está aqui vendo que ocorreu uma desaceleração, então a velocidade zerou e tendenciou ao negativo ali a aceleração. A velocidade inicial é o que a gente quer saber, né? Que é a velocidade antes dessa freada brusca, menos 2 vezes a aceleração. A aceleração aqui é de 10 metros por segundo ao quadrado, então eu já mudei o sinal aqui, olha, né? Como está desacelerando, eu mudei o sinal logo aqui. Menos 2 vezes 10, que é a aceleração, vezes a variação do espaço, que é 20, né? Aqui está dizendo que um carro está a 20 metros desse sinal, então o espaço é 20. Velocidade inicial ao quadrado é igual, aqui olha, 2 vezes 10 são 20, 20 vezes 20, 400, né? Como a gente mexeu aqui de lado esse 400, foi o 400 negativo, né? Aí aqui eu mantive só essa velocidade inicial aqui no membro e mudei esse valor para cá para outro membro. Então, ficou 400 positivo. A velocidade inicial ao quadrado igual a 400. Velocidade inicial é igual a quem é a operação inversa da potenciação? Radiciação, exatamente. Então, eu deixo só a velocidade inicial. Esse expoente 2 aqui vai passar para cá, para o segundo membro, só que na operação inversa da potenciação, que é a radiciação, tá? Então, aqui, raiz quadrada de 400, velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo. Tá, chegamos à velocidade inicial. Só que nós estamos com ela em metros por segundo, e no problema ele quer que a gente calcule em quilômetro por hora. Então, vamos ver aqui essa regrinha básica, né? Para eu transformar metro por segundo em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se fosse o contrário, eu dividiria por 3,6, tá bom? Então, observem aqui que 10 metros por segundo implica em 36 km por hora, né? Então, 20 metros por segundo, 20 é o dobro de 10, 72 é o dobro de 36. Então, 20 metros por segundo equivale a 72 km por hora.
Essa era a velocidade inicial com a qual esse motorista vinha dirigindo. Por isso, ele teve que fazer uma desaceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, para que ele consiga parar antes do sinal, ele tem que estar, no máximo, utilizando essa velocidade inicial aqui, tá bom? Ficou entendido? Então, vamos continuar. Exemplo de movimento uniforme variado. Quando um corpo bastante denso se move no ar com velocidades baixas, a resistência do ar ao movimento é desprezível. É o que ocorre, por exemplo, com uma esfera de aço de 2 centímetros de diâmetro, movendo-se em relação ao ar a 4 metros por segundo. Como será justificado em dinâmica o movimento de um corpo abandonado ou lançado verticalmente nas proximidades da superfície da Terra é uniformemente variado, desde que a resistência do ar possa ser desprezada. Além disso, veremos que a aceleração do corpo, chamada de aceleração da gravidade, tem módulo g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, independentemente da massa do corpo. Para simplificar os cálculos, arredondamos esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que o módulo da velocidade do corpo varia 10 metros por segundo em cada segundo. Isso também significa, por exemplo, que o módulo da velocidade do corpo varia 1 metro por segundo em cada décimo de segundo, né? Que é 0,1 segundo. Queda livre no movimento uniforme variado. Na queda livre, o corpo é abandonado de uma altura h da superfície com velocidade inicial nula, né? A velocidade inicial é zero. O movimento é acelerado, pois o módulo da velocidade escalar do corpo aumenta. O corpo atinge o solo com velocidade, tá? Devido a ele vir numa aceleração, ele atinge o solo com velocidade. Observem aqui que nós temos aqui uma ilustração, né? Nós temos aqui, olha, esse corpo aqui que vai ser abandonado, né? Então, ele vai cair. A aceleração aqui, ela é maior que zero, tá? A velocidade, nesse momento aqui que o corpo é abandonado, é exatamente igual a zero. E a altura é esta aqui, ó, tá? Aqui, esse sinal positivo equivale à aceleração, que ela é maior que zero, tá? Então, nós temos aqui, olha, o espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, nós vamos trabalhar aqui que a altura é igual à aceleração vezes o tempo vezes a aceleração elevado ao quadrado, dividido por 2. Expressão simplificada para trabalhar com queda livre, tá? Então, essa expressão aqui, que é a altura é igual à aceleração vezes a aceleração ao quadrado dividido por 2, é uma expressão simplificada para trabalhar com essa queda livre aí, tá? Então, vamos ver aqui. A velocidade é igual à velocidade inicial mais a variação do tempo, vamos calcular aqui, implica em velocidade igual a aceleração vezes o tempo vezes a aceleração, tá? Então, nós temos aqui velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço, a variação do espaço. Isso equivale a velocidade ao quadrado, que é igual a 2 vezes a aceleração vezes a altura, tá? Então, nós podemos utilizar esta fórmula aqui para o cálculo ou esta outra fórmula aqui. Nós vamos ver um pouquinho mais aqui para frente, já com esse exercíciozinho aqui, ó.
tá? Aqui nós temos, olha, exercício resolvido, nós temos uma pedra é abandonada do alto de um edifício de 32 andares, sabendo-se que, deixa eu marcar logo aqui, 32 andares, sabendo-se que a altura de cada andar é 2,5 metros, sabendo-se que a altura de cada andar é 2,5 metros, desprezando-se a resistência do ar, com que velocidade a pedra chegará ao solo? Primeiro, nós vamos calcular a altura aqui, né? Qual é a altura desse prédio? Ora, são 32 andares. Cada andar mede 2,5 metros ou 2,5 metros. Eu multiplico 2,5 vezes 32 e chego à altura aqui do prédio, 80 metros, né? Agora eu venho para a equação de Torricelli. A velocidade ao quadrado é igual, a velocidade inicial é zero, né? Nós vimos que quando se abandona lá, a velocidade é zero, mais 2 vezes 10, que é a aceleração que a gente considera, vezes o 80, que é a variação do espaço aí, que é a altura do edifício. Então, a velocidade ao quadrado é igual, olha, 2 vezes 10 são 20, 20 vezes 80 dá 1.600, tá? Aqui nós temos uma potenciação que vai ser transformada em uma radiciação pelo processo de operação inversa. Então, velocidade é igual a raiz quadrada de 1.600. Velocidade é igual a raiz quadrada de 1.600 é 40 metros por segundo, tá? Então, aqui, olha, já está até destacada aqui a alternativa aí correta, tá bom? Lançamento vertical no vácuo, tá? No movimento uniforme variado. Primeiro lançamento para cima. Então, nós vamos trabalhar o lançamento para cima e o lançamento para baixo. Com velocidade inicial não nula, ou seja, quando você lança algo para cima, ele vai com uma velocidade maior que zero, tá? À medida que o corpo sobe, o módulo da velocidade escalar decresce até anular. Foi o que nós já vimos anteriormente, né? Ele vai até que chega uma hora que ele zera. Nesse instante, o corpo atinge a altura máxima, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar a questão da altura máxima. Dica, é conveniente apontar a trajetória para cima, tá? Então, se você pega essa bolinha aí e joga para cima, essa trajetória para cima aí, ela vai desenhar umas situações aí, olha. Uma esfera de aço lançada verticalmente para cima realiza durante a subida um movimento uniforme variado retardado, né? Ela vai perdendo a velocidade. O módulo de sua velocidade diminuiu 1 metro por segundo em cada segundo. Então, ela foi diminuindo, olha. Começou aí no tempo zero foi 4 metros por segundo, aí depois foi no 1 segundo 3 metros por segundo e assim até zerar. Utilizando aqui a função horária do espaço, nós vamos trabalhar essa altura máxima, tá? Então, aqui nós temos, olha, espaço é igual, espaço inicial menos velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. A velocidade é igual, velocidade inicial menos a aceleração vezes o tempo, e a velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Então, observe que aqui nós temos a equação, a função horária do espaço, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli, tá? Então, nós vamos aqui para a equação de Torricelli para a gente fazer esse cálculo. Zero, né? Esse zero aqui ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes a altura, que vai ser essa variação de espaço aqui, tá? Então, essa altura máxima aqui a gente vai ser dada por essa variação de espaço. Então, nós temos aqui esse menos 2g vezes h máximo vai vir para o primeiro membro, né? Trocou de sinal, então ficou 2 vezes
A aceleração vezes a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado, que vai ser a seguinte, né? Nós temos aqui, olha, a altura máxima é igual à velocidade inicial ao quadrado, que vai ser dividido por 2 vezes da aceleração. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Então, o mesmo tempo que esse objeto leva para subir, ele também gasta ou leva para descer. Os tempos são iguais. E aí a gente vai utilizando essa fórmula aqui para resolver essas situações. Vamos aí continuar aqui. Agora a gente vai ver o segundo tipo de lançamento, tá? Que é o lançamento para baixo, tá? É conveniente adotar a trajetória para baixo. Então, uma esfera de aço solta de determinada altura realiza, ao descer, um movimento uniforme variado, MOVE, acelerado. O módulo de sua velocidade aumenta 1 metro por segundo em cada décimo de segundo. Nós podemos utilizar para resolver situações que envolvam o lançamento para baixo, assim como o lançamento para cima, tanto a função horária do espaço quanto a função horária da velocidade ou a equação de Torricelli, que pode ser também traduzida desta forma aqui quando se trabalha a questão da altura, tá? Então, nós podemos utilizar essas 3 fórmulas para fazer esse cálculo aí. Vamos ver um exercício resolvido aqui para a gente observar. Um corpo é lançado verticalmente para cima a partir de uma superfície da Terra, com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Então, vamos aqui observar essa informação que é importante. Aqui é verticalmente para cima. A altura atingida e o tempo para o corpo voltar novamente ao ponto de lançamento são respectivamente. Então, aqui está pedindo 2 informações, gente, tá? É a altura atingida, é a altura máxima, e o tempo para o corpo voltar novamente ao ponto de lançamento, tá? Então, é a ida e a volta para calcular aqui. Aí nós teremos as alternativas ali, mas tem que calcular, né? A resolução é a seguinte. Primeiro, a gente vai calcular a altura máxima, que é a altura atingida. Então, nós podemos utilizar o Torricelli, a equação de Torricelli, ou a equação da altura máxima aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Velocidade ao quadrado, né? Então, essa velocidade aqui seria a velocidade que nós sabemos que vai zerar, igual à velocidade inicial, que foi informada no problema aqui, que é 20 metros por segundo. Então, 20 ao quadrado. Como ela é lançada para cima, a aceleração é negativa, tá? Então, olha a importância da gente destacar isso aqui. Ela é lançada verticalmente para cima. Então, nós temos aceleração negativa, por isso esse sinal de menos aqui, 2 vezes o 10, que é a aceleração padrão, vezes a altura máxima, tá? Então, aqui, olha, menos vezes mais vai dar menos, 2 vezes 10 vai dar 20, altura máxima. Nós já vamos levar para o primeiro membro para mudar esse sinal. Então, ficou positivo 20 vezes a altura máxima, que é igual, potenciando aqui 20 ao quadrado, nós temos que 20 vezes 20 são 400, tá? Então, a altura máxima é igual a 400 dividido por 20. A altura máxima é igual a 20 metros. Ou podemos resolver também utilizando essa fórmula aqui, tá? Ela é reduzida. A fórmula aqui, utilizando logo a altura máxima é igual a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração. A altura máxima é igual. Quem é a velocidade inicial? 20, né? 20 ao quadrado, que são 400. E 2 vezes a aceleração, que são 10, vai ficar 20.
a altura máxima é igual a 20 metros, tá? Então, observem aqui que nós temos duas possibilidades de resolução, ou até mais, né? A gente viu duas. Mas pediu a altura atingida, que é essa altura máxima, e também o tempo para o corpo voltar novamente ao ponto de lançamento. Ou seja, a ida e a volta tem que ser calculado. Vamos lá. Então, nós vamos calcular aqui utilizando a função horária, né? A função horária que dá velocidade. Então, vamos ver aqui. Substituindo, nós vamos ter aqui que a velocidade é 0 e igual a velocidade inicial 20 menos 10 vezes o tempo. Aqui nós vamos passar esse 10 que está negativo, trocando de operação e de sinal aqui para o primeiro membro, vai ficar 10t igual a 20. Agora, nós vamos passar o 10 dividindo o 20, 20 dividido para 10, e dá exatamente tempo igual a 2 segundos, tá? Na subida foram 2 segundos, mais descida 2 segundos, então ele usou o tempo para o corpo voltar novamente, né? Subiu e desceu, somando 2 segundos mais 2 segundos, nós chegamos a 4 segundos. Tá? Então, em 4 segundos ele fez tudo isso. E qual é a alternativa aqui? A letra E. Tá? Bom, finalizamos aqui a segunda parte de gravação, nós vamos iniciar já a terceira, tá?